O Entre Conversas está começando e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre consumismo. Não saia daí. Vivemos numa sociedade em que somos cada vez mais estimulados ao consumo em excesso. Em alguns casos, as pessoas até buscam nesse consumo suprir um vazio existencial ou associar o ato de comprar à definição de felicidade. O grande problema é quando, junto com as compras, vêm também as dívidas. E para entender os riscos e consequências causadas pelo consumismo, a gente conversa com o professor de economia Daniel Santos. Tudo bem, professor? Tudo bem, Jade. Daniel, eu queria entender, na verdade, qual o risco, pensando em economia, de materializar essa definição de felicidade. O risco é que nós vamos ter pessoas totalmente infelizes, sempre. Por quê? Porque é impossível obter a felicidade daquilo que financeiramente ou em termos de produtos ou consumos ou consumo não pode dar. Então, imagine, se eu estou com muita sede, eu preciso beber um pouco de água. Se eu comer bastante carne com sal, eu vou ficar com mais sede ainda. Exatamente esse é o ponto onde a gente cria um ciclo vicioso numa pessoa. Por quê? Falamos de alguém que está infeliz, alguém que está triste, alguém que está depressivo, que está com algum problema e então ele procura no consumo resolver seu problema. E aí, quando ele consome, naquele instante ele sente um prazer, uma felicidade. Mas, na sequência, ele percebe que a felicidade acabou e agora ele tem na mão dele uma conta. Essa conta, essa dívida gerou nele agora um momento de tristeza. Ele ficou triste, ficou infeliz. O que ele vai fazer na sequência? Comprar novamente. Então, a gente fala de um processo que é impossível de sanar através desse caminho, né? Já disse alguém que a maior loucura que existe é nós esperarmos que, fazendo as mesmas coisas, nós tenhamos um produto diferente, um resultado diferente. Então, para poder pensar em consumismo, nós temos que começar a questionar realmente se aquele produto ou serviço que eu estou comprando vai suprir uma necessidade real. É neste ponto que o nosso telespectador precisa pensar. Porque se eu estiver comprando algo e esse algo que estou comprando, ele não vai resolver um problema de verdade para mim, algo palpável, eu devo repensar alguma coisa. Pesquisas apontam que o número de endividados no Brasil hoje é o mais alto em 11 anos. Essa mesma pesquisa diz que o percentual, mais ou menos, de família em débito, com contas em atraso, é de 25%. Isso baseado no ano passado, em 2020. A gente está falando de compras, mas tem alguns outros fatores que fazem com que esse número esteja cada vez mais crescente, né? Quais seriam eles? Sim, a gente fala com relação à restrição da renda, com relação à produção e o desemprego que acompanharam o Brasil nos últimos meses por conta da pandemia. A gente fala com relação ao encolhimento das áreas de produção de empresas. Então, tudo isso afeta a renda das famílias. E elas continuam precisando consumir aquilo que a gente chama de consumo autônomo. Ela tem que comprar alguma coisa, ela tem que comer, ela tem que morar. Aí você percebe como o volume de pessoas que não pagou o seu aluguel ou que está usando o cartão de crédito de comprar alimentos e financiar isso com mais cartão de crédito, acaba afetando o brasileiro, né? Então, é importante diferenciar da dívida que tem a ver com a decisão que o indivíduo fez dessa dívida que é resultante da falta de renda. Porque na dívida que envolve a vontade de suprir as suas carências através do consumo, então nós temos que realmente procurar uma ajuda nesse processo, né? Eu brinco assim, mas na realidade é um fato verdadeiro, né? Se alguém compra, por exemplo, móveis, eletrodomésticos, ou que faz viagens para poder postar no Instagram, né, para dizer que está ali feliz, né, e fazer um TBT para o resto da vida daquela mesma viagem, o que vai ocorrer é que esse problema vai continuar assolando essa pessoa para o resto da vida. Vai virar motivo de chacota daqui a pouco. Então, seria muito mais saudável ela pensar em procurar um apoio profissional competente, e isso eu não estou falando brincando, é de verdade. Procura um psicólogo. Procura um psicanalista. Por quê? Porque esse cidadão vai poder dizer assim, vem cá, vamos pensar as razões pelas quais você gasta. Agora, esse é um caso, Jade. Outro caso tem a ver com o quê?
com o consumo que é reflexo da necessidade que nós temos em mente de viver. E a dívida que surge disso é uma outra dívida, que para ela nós temos que pensar em como gerenciar o orçamento de maneira que eu limite os danos no meu score de crédito. Então, assim, vou deixar de consumir? Não. Mas eu vou precisar começar a escolher opções onde eu consiga manter a subsistência da minha família, mesmo que eu não continue consumindo o que eu gostava de consumir. Ah, deixou de gostar de camarão? Não, não deixou de gostar de camarão. Mas né? a realidade Mas agora... eu vou precisar agora, durante algum tempo, deixar de consumir o camarão, consumir aquele outro peixe ou outra carne qualquer, para poder utilizar a questão de produtos que sejam equivalentes a isso. Eu vou comer uma gostosa e bem feitinha carne de frango. Eu vou procurar uma carninha de porco, né? Ou, se não for isso, eu vou pegar um ovinho. E existem várias maneiras de trabalhar com isso. Agora, o importante é que a gente não pode ceder à imagem de que vou morrer de fome. Não, não vai. Mas eu preciso fazer escolhas que deem a minha subsistência sem aumentar a dívida e depois reputar, jogar essa responsabilidade em cima de alguém, porque o emprego, porque a economia, porque o governo. Não, tem as suas partes, né, nesse processo, mas eu também sou responsável pela forma como eu lido com o meu dinheiro, né? Então, esse comportamento ele tem que ser tomado como sendo de autorresponsabilidade, entendeu? Você fez essa diferenciação entre as duas problemáticas, né? E aí eu tenho aqui um outro dado também, é de uma pesquisa do SPC, que diz que 46% dos entrevistados, quase a metade dos entrevistados, na verdade não tem o número total, mas é um grande percentual, Sim. E diz que poderiam ter evitado a dívida. Então, é o reflexo do consumismo, de fato, Exato. a prática dele. Decisão, né? A decisão foi mal feita. E hoje está muito fácil gastar. Os celulares hoje têm o NFC, né? Near Field, né? A comunicação de aproximação, onde esqueceu o cartão, você passa o celular. Então, se o nosso ouvinte tem essa tendência de qualquer bobeirinha estar passando o celular ou passando o cartão, desprograma do celular o seu cartão, não deixa mais lá não. E se por acaso o cartão de crédito faz mal para ele, eu comentei esses dias, faz o quê? Pega um pedaço de plástico, sabe aquele de sorvete? Né? Pega o seu cartão de crédito, põe lá dentro, enche de água e congela. Bota no freezer, congela. Por quê? Porque para poder gastar, ele vai ter que esperar pelo menos um dia para descongelar. E aí, né? As ideias amadurecem. Parece uma medida muito drástica, radical, mas às vezes necessária. Mas se né? neste momento é o remédio que vai conseguir garantir que eu espere e processe um pouco mais a ideia, que bom. Sem falar também que o nosso ouvinte, telespectador, ele pode fazer o quê? O uso do que a gente chama do CDC, né? Com a defesa do consumidor. Porque eu compro, chego em casa, bate aquela deprê, né? Porque eu comprei, o que eu vou fazer? Eu tenho pelo menos uma semana para devolver. Volto lá assim, ó, obrigado, bem, não quero, não posso ficar. Por quê? Porque estourou meu orçamento. Ah, mas compro outra coisa. Eu falei, não, não é outra coisa. Eu quero devolver e cancela no meu cartão a compra. Devolve, faz o cashback e devolve. Por quê? Porque eu não vou comprar. E a loja tem que aceitar a devolução, porque não usou bem. Por quê? Porque eu prefiro, o nosso ouvinte tem que acompanhar a ideia de que é melhor passar uma hora de raiva e vergonha do que alguns meses para tentar recuperar aquele dinheiro que ele perdeu. Então, pode parecer de novo drástico, mas depois de fazer isso 1, 2, 3 vezes, ele vai assim, espera um pouquinho. Eu lembro do professor Daniel, esteve lá com a Jade, na Cesumar, e eu acho que é bom eu pensar um pouco melhor para não carregar essa dívida por meses, esperar o 13º entrar para eu poder conseguir deixar minhas contas em azul e virar de novo tudo ruim de novo no ano seguinte. Então, espera um pouquinho, vamos ser maduros agora. Esse processo é importante porque você começa a se respeitar, né? Se eu quero uma roupa nova, a pergunta é qual roupa que vai sair do meu armário? Se eu quero um sapato novo, a pergunta é que sapato vai sair do meu armário? Né? Para poder perceber que, por mais que eu possa até comprar, o mundo impõe algumas limitações. E é melhor que eu me limite do que alguém diga, não, você não tem mais crédito. Estou endividado, o que fazer? Porque eu vejo muita gente que está endividado, aí vai, pega um empréstimo para sanar essa dívida que está aqui, mas acabou acumulando uma outra dívida. Rolando dívidas. E aí,
qual seria a melhor saída? O que fazer, de fato? Primeira coisa é ter se olhar no espelho e perceber a sua real situação. Porque as pessoas, elas contam histórias para si mesmas e acabam se enganando com relação à sua realidade. Então, quando ela diz, não, depois eu vejo, passou mais um mês, 2 meses, 3 meses, e eu fiz uma pesquisa com relação à taxa de juros de mercado hoje para fazer um CDC, por exemplo, certo? Para fazer aquele empréstimo que um banco libera dinheiro. Taxa de juros de 7% ao mês. Vamos lembrar, quanto está a Selic, que eu falei agora há pouco? A Selic está 6,25%, né? A taxa de juros da básica de mercado hoje é 6,25%. A poupança rende 5%, portanto, ao ano. O empréstimo de banco está 7% ao mês. Então, enquanto o dinheiro que eu guardo gera 5% no ano na poupança, o dinheiro que eu pego num empréstimo bancário desse vai me custar mais de 100 e tantos por cento no ano de juros. Porque 7% ao mês de juros não é 7 vezes 12, certo? É 7, 12 elevado. Então, eu tenho, na realidade, um juros composto, que é juros sobre juros, e isso vai dar lá 135%, 150% ao ano de juros. Ou seja, eu peguei R$1.000 e vou pagar R$1.500. Isso é importante perceber que nós temos que nos perguntar, vale a pena rolar essa dívida? Quando eu percebo essa minha realidade, então eu preciso agora encher meu peito, minha cabeça de coragem e dizer assim, banco, chega aqui. Vamos conversar. Estou te devendo isso daqui, não vou pagar dessa maneira. Não posso. Vamos negociar e vamos brigar. Ah, mas vai sujar meu nome? Vai. Então, que essa dor seja uma dor profunda e que seja curativa, para poder perceber o seguinte, olha, ano que vem, ou mês que vem, ou quando eu sair da dívida, nunca mais eu entro na dívida. Para que ele possa perceber que essa dor teve, foi importante, passou uma vergonha, né? Tem pessoas que têm esse incômodo, e eu acho que tem que ter essa valorização da própria pessoa, mas não deixe rolar a dívida por mais dívida, porque daqui a pouco você está devendo não mais 1 ano de vida, mas devendo 2 anos, 10 anos de vida, e aí a dívida fica impagável. Realmente é importante que o nosso telespectador perceba isso e ele negocie com o banco com a cara mais dura possível. Por quê? Porque as pessoas imaginam assim, eu vou passar vergonha no banco. É importante perceber que quem mais negocia e mais briga por taxa não são os pobres, mas sim são os ricos. Os ricos, quando vão comprar à vista, descontam, brigam até chegar no valor mínimo possível, que vale a pena para ele tirar do investimento que ele tem, que rende muito bem, para pagar à vista. Então, por isso que ele briga tanto, porque ele sabe quanto dinheiro dele vai render. A pessoa que tem menos posses, o que ele tem? A perspectiva é que vai passar vergonha. Não, os bancos estão preparados para lidar com a sua vergonha, certo? Os bancos estão preparados para lidar com a sua ansiedade de resolver o problema, mas tem que ser nos termos que a pessoa consiga pagar e não apenas rolar mais dívidas para o período seguinte. Então, para encerrar, consumismo não tem a ver com felicidade, né? De forma nenhuma, porque se nós formos consumir para ser feliz, né, vai faltar onde dinheiro vamos levantar para poder garantir essa felicidade. Quem estiver agora aí vendo, daqui a pouco sai ver no Instagram. Não vai faltar gente feliz, comendo, gastando, viajando, e para ter tudo isso, falta dinheiro, né? Vai faltar muito dinheiro. Não tem dinheiro no mundo suficiente para comprar a felicidade. A felicidade não está no dinheiro, mas sim dentro de nós. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço. O Entre Conversas fica por aqui. Eu vejo vocês na próxima edição. Tchau!